O Santos tem muitos problemas dentro de campo, disso todos nós já sabemos. Mas existe um problema que o Santos precisa resolver urgentemente, e isso passa muito pela comissão técnica do Santos, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, seguir a nossa página no Instagram, @camisa3oficial, nos ajudem a fazer com que o canal cresça cada vez mais, para que nós possamos levar o Santos adiante, rapaziada. Na derrota para o São Paulo, no domingo no Morumbi, muitos problemas do Santos, que já são evidenciados há muito tempo, ficaram escancarados. Problema na lateral direita, problema na zaga, problema do lado esquerdo. E aí, quando eu digo lado esquerdo, eu estou me referindo ao jogador que joga por aquele lado no ataque, que é o Guilherme, todos nós já sabemos. Um outro problema do Santos que eu vejo pouca gente falando é a maneira como o Tiquinho Soares ele vem sendo utilizado. A impressão que eu tenho é de que o Santos resume o Tiquinho Soares a apenas fazer paredes, a apenas brigar com os zagueiros, brigar com os meio-campistas, né? Fazer o famoso abrir as asas para proteger, escorar a bola para quem vem de trás e só isso. Matar bolas quadradas que vêm da zaga, matar bolas quadradas que vêm do goleiro, colocar a bola no chão, sair para o jogo. Parece que o Tiquinho ele está sendo resumido só a isso no time do Santos. E o Tiquinho, ele é um jogador de muitas valências. Claro que o Tiquinho ele tem muita qualidade para fazer isso que ele faz, é um jogador que faz o pivô muito bem, mas o Tiquinho ele tem outras características muito boas. A principal delas é de frente pro gol. De frente pro gol, o Tiquinho é um matador e ele já provou isso em várias ocasiões. Então o Santos precisa resolver esse problema para fazer a bola chegar no Tiquinho com qualidade, coisa que não está acontecendo. Mas o problema mais latente do Santos, isso ficou extremamente evidente contra o São Paulo, um problema que eu até achei que dava indícios de que daria para ser resolvido no jogo contra o Atlético Mineiro, é o meio de campo do Santos. O meio de campo do Santos, ele é um problema para o Santos, mas é um problema que dá para ser resolvido. Porque, por exemplo, quando nós falamos da lateral direita do Santos, a gente sabe que é um problema. Mas nós não encontramos jeitos de fazer com que esse problema seja resolvido. Porque hoje no Santos é Xermão ou Léo Godoy. Léo Godoy ou Xermão. E é isso. É isso, nós não encontramos outras maneiras de solucionar esse problema. Mas o meio-campo do Santos, ele tem solução. Ele tem solução e é sobre isso que nós vamos falar. No primeiro tempo contra o São Paulo, o meio de campo do Santos, ele tinha um buraco. E não apenas no jogo contra o São Paulo, tá? Em outros jogos isso já estava ficando bem claro, né? No primeiro tempo contra o São Paulo, o meio de campo do Santos, ele tinha um buraco. Primeiro porque o João Schmidt, ele não é um jogador de tanto dinamismo na hora da marcação, na hora da pegada. O João Schmidt ele tem muita qualidade com a bola no pé, mas ele não é um jogador tão dinâmico na hora de fechar os espaços, na hora da pegada, na hora da marcação. É um jogador lento e isso ficou evidenciadíssimo no segundo gol do São Paulo, na qual ele sai correndo atrás do meia do São Paulo, ele não pega o meia do São Paulo, o meia do São Paulo ganha na corrida, ele tem tempo de dar uma freada na corrida para dar o passe pro jogador pro André Silva, que fez o segundo gol do São Paulo, e o João Schmidt não consegue pegar o meio campista do São Paulo. Então, o primeiro problema do meio de campo do Santos é esse. E o João Schmidt, como eu falei, já é um jogador lento, ele já é um jogador de pouco dinamismo na marcação. E ele precisa de uma ajuda nessa parte, ele precisa de uma ajuda na hora de fechar os espaços, na hora de resguarnecer a zaga do Santos. E o parceiro de volância do João Schmidt vem sendo o Gabriel Bom Tempo já há alguns jogos. E jogar com o Gabriel Bom Tempo é uma espécie de 8 ou 80. Uma espada de dois gumes. Você ganha por um lado, mas perde por outro. E aonde o Santos está perdendo mais? Na parte da marcação, na parte da pegada, na parte do dinamismo ofensivo. Porque é bom a gente lembrar que o Gabriel Bom Tempo, ele não é um segundo volante. O Gabriel Bom Tempo, ele não é segundo volante. O Gabriel Bom Tempo, ele passa a ser o segundo volante, muito por conta do nível técnico abaixo que os volantes do Santos estão enfrentando esse ano. Então, quem coloca o Gabriel Bom Tempo para atuar de segundo volante é o Pedro Caixinha. E uma das poucas coisas boas que o Pedro Caixinha fez no Santos. Diego Pituca estava mal, Rincon estava mal, João Schmidt estava muito mal, então ele coloca o Gabriel Bom Tempo para ser o segundo volante e dá muito certo. Por quê? Porque o Gabriel Bom Tempo ele é um baita jogador.
Inclusive, ele vem sendo um dos melhores jogadores do Santos até aqui nessa temporada. Então, o Gabriel Bontempo, ele não é segundo volante. Logo, ele não tem essa característica da marcação, não tem essa característica da pegada, não tem essa característica de fechar os espaços, como faz um segundo volante que atuou nessa posição praticamente a vida inteira ou a carreira toda. Então você perde muito na parte do dinamismo ofensivo. E aí você deixa sozinho um jogador com pouco dinamismo ofensivo, com pouco dinamismo defensivo, que é o João Schmidt, para proteger a zaga do Santos, que por si só já é muito lenta. Já é uma defesa que deixa a desejar em alguns aspectos do jogo. Então, o João Schmidt, ele já é um jogador com pouco dinamismo defensivo, e ele é deixado sozinho, entre aspas, pelo Gabriel Bontempo, porque o Gabriel Bontempo, eu acho que faz isso até de uma maneira indeterminada. Ele faz, ele nem vê. Não sei se isso é treinado no Santos, não sei se os treinadores pedem para ele fazer isso, mas quando o Santos joga com o Gabriel Bontempo e o João Schmidt, o meio de campo do Santos joga num triângulo invertido, porque o João Schmidt ele fica como primeiro homem para fazer o papel de primeiro volante. O Gabriel Bontempo sobe um pouco mais, dá ali uns 5, 6 passos à frente do João Schmidt, vira praticamente um meia pelo lado direito, e o outro meia, seja Neymar, Soteldo, Roleiser, joga da esquerda para dentro. Então acaba que o Gabriel Bontempo, ele joga como se fosse um meio de campo, uma espécie de terceiro homem de meio de campo, né? Ajudando na criação e voltando para fechar espaços. O grande problema é esse. O Gabriel Bontempo, ele é um jogador sem o dinamismo defensivo necessário para ser o segundo volante. O Santos ganha muito na parte criativa, o Santos ganha muito na parte técnica, na parte de saída de bola, porque o Gabriel Bontempo de fato é um baita jogador, um grande jogador, mas perde no dinamismo defensivo. E aí, o Pedro Caixinha, ele tentou solucionar esse problema. Pedro Caixinha tentou solucionar esse problema no jogo contra o Fluminense. E aí vocês vão lembrar muito bem. Na qual ele saca o Gabriel Bontempo e coloca o Diego Pituca. E aí jogou Diego Pituca e João Schmidt um ao lado do outro, à frente da zaga do Santos. Foi um jogo onde o Santos sofreu contra o Fluminense? Não. O Fluminense conseguiu dominar o meio de campo do Santos? Não. O Fluminense teve muitas chances? Não. O Santos de fato teve uma pegada defensiva contra o Fluminense. De fato, o meio de campo do Santos contra o Fluminense foi um meio de campo mais pegador. Só que na parte de criação, o Santos deixou muito a desejar. Primeiro porque estava com um jogador que não faz essa função, que é o Roleiser, e ao que me parece ele está se adaptando muito bem, jogou muito bem contra o São Paulo no meio de campo. Nesse jogo contra o Fluminense, o Santos contava com um jogador que não estava habituado a fazer essa função e tinha perdido a sua principal peça de criação, a sua principal peça criativa, que ao meu ver é o Gabriel Bontempo. E aí o Pedro Caixinha tentou solucionar esse problema, né, desse vácuo no meio de campo do Santos, sacando o Gabriel Bontempo. Só que o Gabriel Bontempo ele não pode sair do meio de campo do Santos, ele não pode sair do time do Santos. Então o César Sampaio ele vai ter que achar uma solução, achar um jeito de deixar o Gabriel Bontempo como titular do time do Santos e fechar essa lacuna que o Santos tem no meio de campo, esse abismo que o Santos tem no meio de campo, entre o meio de campo e a defesa. E aí possa ser que a experiência do César Sampaio, como grande volante que ele foi, ajude o Santos a sanar esse problema. Por quê? E aí que eu não quero ser o dono da verdade, eu não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém. Enfim, é só uma ideia que eu tenho para que, de repente, esse problema do Santos ele possa ser sanado. Perfeito? No jogo contra o Atlético Mineiro, o César Sampaio ele mantém a mesma organização tática que o Santos vinha utilizando até então, com os mesmos jogadores que o Santos vinha utilizando. E o Santos teve uma pegada bem legal contra o Atlético Mineiro. Mas é bom a gente frisar o quê? O Santos ele faz 2 gols muito rápido. E fazendo 2 gols muito rápido, o Santos ele recua, ele se retrai. Logo, quando o Santos se retrai, o Santos tem 2 jogadores à frente da zaga, que é o Gabriel Bontempo e o João Schmidt. O Gabriel Bontempo não precisa subir mais, porque o Santos já não está mais criando. O Santos não precisa criar tanto assim, porque já estava ganhando o jogo. Você tem 2 jogadores à frente da zaga do Santos, e você tem os outros jogadores voltando. Guilherme pelo lado direito, Barreal pelo lado esquerdo, Roleiser que entrou no lugar do Neymar pelo centro, Tiquinho voltando um pouco mais até o meio campo. Então o Santos não sofre nesse jogo
Não porque o meio-campo teve a marcação necessária, teve a pegada necessária, mas porque o Santos fez 2 gols muito rápido e isso contribuiu para que o Santos marcasse bem o Atlético Mineiro atrás da linha da bola. Logo quando você coloca 10, 11 jogadores atrás da linha da bola, a tendência é que você se defenda melhor. E no jogo contra o São Paulo foi diferente. O Santos ele sai para o jogo, o Santos não espera o São Paulo, o Santos não foi um time extremamente recuado contra o São Paulo. O Santos ele subiu a sua marcação para pressionar a saída de bola do São Paulo por zona, diferente do que vinha acontecendo com o Pedro Caixinha, que era uma marcação individual, então o Santos tentou subir a sua marcação por zona, e aí o Santos toma um gol muito rápido. Tomando um gol muito rápido, o Santos tem que sair. Logo, se o Santos tem que sair, o Gabriel Bontempo ele vai subir para a linha de meio campo do Santos, vai deixar o João Schmidt sozinho no meio campo, na parte da marcação, para ele poder ajudar ofensivamente o time do Santos, para ele poder ajudar o Santos na parte criativa. Então assim, foram jogos muito distintos, muito distintos. Eu ouvi muita gente falando, poxa, nesse jogo contra o Atlético Mineiro o Santos teve a pegada necessária, o meio campo de Santos marcou e tudo mais, mas foi um jogo à parte. Foi um jogo onde tudo se ofereceu, tudo contribuiu para o Santos marcar bem o Atlético Mineiro. Fez 2 gols muito rápido, se retraiu e marcou bem o Atlético Mineiro, colocando 10, 11 homens atrás da linha da bola para sair nos contra-ataques. Contra o São Paulo foi diferente. O Santos teve que sair, tomou um gol muito rápido, teve que sair para buscar o empate. Logo, tendo que sair, o Gabriel Bontempo, ele jogou praticamente como um meia pelo lado direito e deixou o João Schmidt sozinho para tentar resguarnecer a zaga do Santos e acabou dando muito errado. Então, o que o César Sampaio pode fazer para tentar sanar esse problema do Santos? E aí, se eu sou o César Sampaio, eu taco o F, já que ele é um assistente da comissão fixa do Santos, ele é um assistente fixo do Santos, ele pode fazer as mudanças que ele quiser. Porque, de repente, se ele fizer alguma mudança e não der certo, no dia seguinte o Marcelo Teixeira ou o Pedro Martins não vai mandar ele embora. Foram os caras que trouxeram ele, a não ser que ele faça uma mudança muito brusca, né? Coloque, sei lá, o Gabriel Brazão pra jogar no ataque, coloca o Tiquinho pra jogar no gol. Aí tem que mandar embora mesmo. Mas, de repente, se ele fizer alguma mudança visando sanar esse problema do meio campo do Santos, possa ser que dê certo, possa ser que ele possa ajudar o time do Santos, né? E aí, o que eu acho que ele poderia fazer? Colocar o Santos para jogar num 4-4-2. E aqui eu nem vou me ater às outras posições, tá? Mas mais ao meio de campo do Santos, que eu vejo que é o grande problema do Santos, mas um problema que tem solução, um problema que dá para se sanar. Então o que o César Sampaio ele pode fazer? E os técnicos, ou o técnico que vier para o Santos mais à frente, pode pensar em fazer. Colocar 2 volantes à frente da zaga do Santos, seja Pituca, seja João Schmidt, seja Rincon, seja Zé Rafael, o próprio Tassiano que pode jogar nessa posição, e aí o treinador do Santos que lá estiver pode escolher quem vão ser os 2 meio-campistas do Santos, os 2 volantes do Santos. Você adianta o Gabriel Bontempo e aí tira a obrigação do Gabriel Bontempo de fechar espaços ao lado do volante, porque de fato ele não tem esse cacuete, ele não tem essa característica, porque ele nunca jogou nessa posição. Você tira o Gabriel Bontempo da volância, passa ele para jogar como um meia, entre aspas, sem ter tantas obrigações defensivas. É óbvio que jogando como meia ele vai ter que voltar, fechar os espaços, vai ter que ter, de certa forma, uma pegada também, mas não como se fosse um segundo volante. Enfim, você coloca o Gabriel Bontempo para jogar um pouco mais à frente, para jogar como meia, e aí você pode escolher o outro meia. Na falta do Neymar, na ausência do Neymar, na ausência do Soteldo, na ausência do Barreal, você coloca ele ao lado do Roleiser. O Roleiser que vem crescendo de produção a cada jogo no Santos. Foi o melhor jogador do Santos no jogo contra o São Paulo. Então você coloca o Gabriel Bontempo ao lado do Roleiser. E lá na frente você coloca Tiquinho, ou Guilherme, ou Barreal, ou Soteldo, enfim. O técnico do Santos vai ter essas opções, ou até propriamente o David Washington também, que pode receber uma oportunidade. Enfim, de repente esse 4-4-2 possa ser uma solução para o Santos, porque o Santos vai continuar tendo a criatividade no meio de campo, vai ter 2 jogadores à frente da sua zaga para tentar proteger um pouco mais essa zaga do Santos. E aí, por exemplo, você pode colocar um primeiro volante e plantar ele lá atrás, planta ele à frente da zaga do Santos, afunda ele para fazer a saída de bola na hora que o Santos estiver com a bola, na hora que o Santos estiver saindo para o ataque, mas propriamente coloca ele na frente da zaga. Você coloca um outro jogador para ser o segundo volante, que tem a característica de segundo volante, que tem a pegada necessária para jogar como segundo volante. E aí você pode pensar no
no João Schmidt, você pode pensar no Pituca, você pode pensar no Tassiano, como eu falei. E aí você pega esse jogador e fala o seguinte, olha, você vai sair um pouco para tentar auxiliar os meias do Santos. Só que você vai ter obrigatoriedades defensivas. Então você pode até subir, mas você vai ter que voltar para fechar os espaços para ajudar o primeiro volante a não deixar essa zaga do Santos desguarnecida. E aí, jogando num 4-4-2, o César Sampaio, ou o técnico do Santos que estiver lá, ele pode sanar outro problema do Santos, que é o do lado esquerdo. Porque o lado esquerdo do Santos hoje é um lado... como é que eu posso dizer? É um lado nulo, é um lado que não produz nada. Se em outros jogos o Santos era penso, o Santos criava muito pelo lado esquerdo e deixava de criar pelo lado direito, pela má fase dos seus laterais direito e pelas escolhas ruins que o técnico passado fazia para os jogadores do lado direito, o Santos hoje tem um lado esquerdo que é nulo. É nulo, porque o Guilherme ele não consegue jogar, o Guilherme ele não consegue corresponder, o Guilherme faz muito tempo que ele não faz uma boa partida. Como eu falei, vem de uma partida ruim contra o São Paulo também. Então você saca o Guilherme, e isso sou eu, tá? Se eu fosse o César Sampaio, né? Tô aqui dando o meu pitaco, a minha opinião. Saca o Guilherme do lado esquerdo, deixa 2 atacantes, e aí você coloca mais um volante. O volante que vai jogar ali de primeiro ou de segundo, enfim, se adianta o Gabriel Bom Tempo. E possa ser que esse 4-4-2 seja uma solução para o Santos. Possa ser que esse 4-4-2 ele finalmente venha sanar esse problema do meio de campo do Santos. Tô dizendo que no 4-4-2 o Santos vai virar o Barcelona do Guardiola, o Barcelona do Cruyff? Não vai. Mas possa ser que esse 4-4-2 solucione o problema que o Santos tem no meio campo, um problema que precisa ser sanado urgentemente. Fechou? O Santos volta a campo contra o Bragantino no domingo. Nós vamos fazer um pós-jogo, nós vamos fazer um pré-jogo, vamos destrinchar tudo que essa partida tem a nos oferecer. Santos e Bragantino na Vila Belmiro às 8h30. Fechou, rapaziada? Logo menos nós voltamos com o próximo vídeo. Valeu, é nóis, tamo junto.